apresentação hoje com algumas dicas, tanto para celular quanto para o PC, e não são dicas de vendas, são dicas mesmo diversas, vamos dizer assim, e alguma coisa também com relação ao... E a maior fonte aí de informações que eu peguei foi da jornada Pro 68, que eu sigo, que é bem legal, se vocês depois tiverem curiosidade de seguir também. Eu sigo pelo Instagram, mas ele tem outros canais, que ele dá bastante dicas também de aí envolvendo tecnologia, tá? Então, a primeira dica aí, o Gu falou, eu achei bem legal da semana passada com relação à segurança, né, envolvendo tecnologia. Isso também tem um pouquinho a ver com, não com segurança, mas para manutenção do computador e para deixar ele, às vezes, até mais... É bem facinho. Aí, isso aí depois eu vou para vocês testarem todas essas ferramentas, tá, gente? Eu vou passar a apresentação depois por e-mail direitinho. A gente vai ter gravado também. Depois, se vocês quiserem, aí eu passo todos os links também. Mas essa é a ideia, é só apertar a tecla do Windows, mais R, e vai aparecer a teclinha abaixo para digitar o maintenance aí, diagnostic. E aí vai fazer uma varredura e vai dar os comandos, o que precisa ser feito no computador para deixar ele, para melhorar a performance. Aí umas diquinhas do celular. A primeira é com relação à localização de senhas de aplicativos ou de sites que vocês entram e gravam. Então, isso aí é bem facinho, é só ir no navegador, no Chrome, por exemplo, e lá no topo, na direita, tem os 3 pontinhos, configurações, senhas, procurar site, e lá ele mostra o site e a senha que você gravou. Então, se você esqueceu, ali é um recurso para resgatar todas as senhas, desde que você tenha entrado, logicamente, pelo celular. Outra coisa bem legal do Google chama transcrição instantânea, para transcrever um vídeo ou um filme, né? Se você quiser o texto dele, é só baixar também pelo Play Store, e é gratuito também, e pode usar juntamente com o Resumer para ele fazer o resuminho do texto, que ele enquadra o texto direitinho. Então, é bem legal quando você quer, por exemplo, estudar ou fazer alguma, sei lá, algum resumo de algum vídeo, de aula, alguma coisa assim que não tem a parte escrita, né? Funciona bem legal, eu já testei. Tudo que eu coloquei aí eu testei, tá, gente? Tem bastante coisa lá no Pro 68, mas eu peguei algumas coisas assim, mais que eu acredito que são mais usuais aí no nosso dia a dia. Isso aí é um pouquinho, eu acho que a Fran vai gostar também, a Isa. Eu, como vim da formação de marketing também, eu gosto bastante de pesquisar palavras-chave do Google para... Quer dizer, eu fazia mais isso nas outras empresas até do que estou fazendo agora, mas para pesquisar termos, tendências e tudo mais. Então, tem alguns sites como esse, o Also Asked, que dá para acompanhar. No caso, a gente é só colocar aí para mudar para o Brasil, porque isso aí é nível mundial, né? Você pode ver qualquer país. E pesquisar qualquer tipo de palavra ou de termo para saber como as pessoas pesquisam na internet. No caso, eu coloquei ESG, e aí deu essa trama toda aí de como as pessoas mais procuram ESG na internet, por exemplo. Primeira questão, o que é ESG? Depois, como a ESG funciona, os princípios, e aí vai desmembrando o termo até uma segunda família aí, como vocês estão vendo. Mas dá para pesquisar qualquer coisa nesse site aí, é só mudar, se quiser pesquisar Brasil, é só mudar para Brasil. E isso ajuda bastante quando a gente vai fazer campanha no Google, campanha nas redes sociais, porque a gente consegue delimitar termos e palavras-chave. Também funciona bem parecido com o Also Asked, que é o Keyword. Também é só mudar lá para o Brasil, ali no topo. Ele não só pesquisa no Google, mas pesquisa em vários, como o YouTube, Bing, tem uma série de locais que ele pesquisa, e ele também, ali tem, por exemplo, eu pesquisei BPO financeiro,
Aí ele trouxe os 184 termos mais utilizados, né, mais pesquisados para BPO financeiro, mas você pode pesquisar palavra, termos também, pesquisar no Brasil, pesquisar fora do Brasil, é só também colocar o país que você quer pesquisar. Também para desenvolvimento de conteúdo. E o Google Trends, que eu acho que a maioria deve conhecer também, que aí você pode pesquisar termos e pesquisar tendências, né, palavras e tendências em qualquer lugar do mundo, também no Brasil. E ele já dá, se você abre o Google Trends, ele já coloca, inclusive, as palavras que estão sendo mais pesquisadas, desculpa, no Google, em qualquer região também, você pode delimitar Brasil, em qual região do Brasil que você quer. Aí eu coloquei a pesquisa, tinha colocado... Pesquisa anterior estava dando o Dia das Mães, quando eu fiz a apresentação, mas eu pesquisei o de hoje. Então, assim, tem muito a ver também onde você está localizado, por isso que veio lá a temperatura em Sorocaba também, né? Mas é bem legal isso para ver tendências também ainda para desenvolvimento de conteúdo. E campanhas de Google e redes sociais. E aí, falando um pouquinho para como transformar o seu Instagram no Instagram profissional, por exemplo. Vamos levar em conta que eu tenho uma empresa de representação e eu crio um Instagram. Normalmente, quando a gente transforma um Instagram profissional, tem algumas coisas que mudam. Então, não é legal transformar o seu Instagram pessoal em profissional. É legal você ter um Instagram profissional, né? Porque aí você vai ter que criar bio, aí tem um pouquinho da descrição de como fazer. Também é gratuito, mas assim, tem algumas vantagens e algumas desvantagens. No caso, a bio é um negócio bem legal, que é um descritivo do seu negócio, quando você cria um Instagram profissional, né? E aí você pode colocar aí, 150 caracteres, pode colocar emoji, algumas coisinhas assim. Só que tem algumas desvantagens. Quando você converte para um perfil comercial, cria o perfil comercial, você perde duas funções que você tem no pessoal, né? A capacidade de tornar suas postagens privadas não é mais possível, né? E a capacidade de vincular vários perfis do Facebook. Você só consegue linkar com o Facebook da sua empresa. Então, por isso que eu falo que é legal, se realmente tiver uma empresa, uma coisa que quer divulgar profissionalmente, ter dois, ter o seu pessoal e ter o profissional. Mas aí, as vantagens agora de ter um Instagram profissional, você consegue ter bastante insights, tem muitas outras coisas que nosso Instagram normal não tem, né? Fornece às empresas os dados da conta, como as postagens estão respondendo, a Fran deve saber bem isso. Fornece informações sobre assinantes, mostra insights de desempenho, como o Google Analytics, né? Fornece dados demográficos e tudo mais. Tem um botão de contato também que dá para adicionar lá no link da bio. Os setores exibindo em seu perfil, criar sua página no Facebook, você pode solicitar escolher que a sua empresa, o segmento que a sua empresa opera. O que mais aí? Pode alterar as informações no Instagram e passar isso diretamente para o Facebook também. Também tem os links para histórias do Instagram. Ali está falando, se você tiver um perfil pessoal, o único link que pode usar é o link do seu perfil. No entanto, no Insta Stories tem outra opção. Uma das opções úteis para contas empresariais é a capacidade de adicionar uma URL à sua história no Instagram. No entanto, você precisa ter uma conta comercial com 10 mil ou mais assinantes para o Instagram te dar esse recurso. E além disso, dá para você fazer publicidade, né? Pagar o Instagram para aumentar a visualização dos seus posts. Isso, gente. Falei que ia ser rapidinho. Dúvidas? Caramba, foi recorde mesmo, hein? Essa quer ganhar o prêmio, né, de reconhecimento. Hoje Né, o que prêmio... estava frio, gente. Aí eu falei, ninguém vai prestar atenção. Hein? Hoje o tema, ela falou que só no final a gente ia saber o tema. E para mim o tema foi o poder da síntese. Viu? O que você aprendeu hoje? Síntese. É isso. Mas aí depois quero ver todo mundo criando Instagram profissional e fazendo anúncio. Mentira. Eu já tenho. Viu, Robert? O Robert já ganhou 10 já.
Deixa eu tirar uma dúvida só. Eu não entendi a última coisa ali no story do Instagram. Se tiver mais de 10 mil seguidores, pode colocar o URL no story, é isso? É. Mas aí depois eu mostro direitinho, Robert, como que é, porque eu fiz uns testes aqui. Ah, mas É eu não consegui o nem arrasta testar. pra cima, né? É. Até chegar a 10 mil vai demorar. Ah, vai demorar com esses vídeos que você faz aí de 170 mil visualizações. Mas isso era muito relevante até ter mudado o esquema do link, né? Então, muita gente reclamou quando mudou agora para... A Fran pode até falar melhor aí. Agora você põe um link ali nos stories, né? Então, qual que era o gancho disso para quem tinha mais de 10K? Você conseguia ter mais engajamento, porque era o tal do arrasta para cima, ficou popular. Aí, hoje você precisa engajar o cara na mensagem do story para que ele clique no link. Então, por exemplo, hoje, vocês viram meu story de hoje? Eu meti um link lá. Na prática, eu fiz a mesma coisa que um cara de 10K faz. Né? A pessoa clicou, ela vai ser direcionada para um Forms e ela vai se cadastrar na mentoria do Meio Milhão. Então, é muito legal a Márcia trazer isso, porque a gente tem uma coisa aqui muito bacana e muito poderosa. Existe o network individual, existe o network das empresas e existe o networking quanto inspira. Alguns caras aí mais poderosos têm mais do que isso, né? Se entrar no LinkedIn do Pedreira, ele é prefeito de Campinas, diretor de 3 empresas, o cara é o top das galáxias. Mas tirando o Pedreira, a maioria de nós tem ali pelo menos uma ou duas empresas, né? Um ou dois negócios principais, vamos colocar assim, né? A Karine Recrutality inspira, eu tenho Bril e inspira. E aí até o Gé me fez lá no começo, lembra, Gé? Quando a gente estava bem lá no começo, ele falei, nossa, Gé, eu tô me questionando muito quando eu vou dar alguma mensagem no Instagram para as pessoas mais próximas de mim, será que elas vão entender? Tem hora que eu falo de Bril, que é um negócio totalmente diferente, uma empresa de limpeza, né? E tem hora que eu vou falar de consultoria, de gestão, né, nada a ver. E aí eu ficava me questionando muito com isso, né? E, cara, o marketing, ele sempre, na minha visão, ele sempre acompanhou a forma que as pessoas veem o mundo, né? Então tem tudo a ver com se conectar com pessoas, só que de uma maneira digital e escalável. Para mim é isso sendo bem mais... A Márcia trouxe vários hacks muito legais técnicos. Se a gente trazer mais dessa forma, ninguém é uma coisa só mais, pode perceber, ninguém tem uma única fonte de renda. Então, lá no começo, eu me questionava de falar de 2 negócios. Hoje, cada vez mais, você entra no LinkedIn das pessoas, tem lá 2 part-time, um full-time, você fala, meu, essa pessoa trabalha 24 horas, né? Mas a gente entende que existe essa flexibilidade. Então, quando a Márcia comentou que ia trazer para falar de Instagram, eu falei, meu, que legal, porque dá para a gente abrir uma discussão, agora que a gente sobrou um tempo bacana, de como cada um enxerga isso, de posicionamento de marca pessoal versus marca da empresa. Por quê? Porque no final do dia, as pessoas primeiro compram pessoas, depois elas compram a marca. Então, o que a gente está fazendo nas nossas interações, o que a gente conta de história nos nossos stories. Então, por exemplo, eu vou usar o Pedreira aí, posso te usar, Pedreira, no bom sentido? Pode. Por que eu sou muito feliz do Pedreira estar no time, né? E eu vou usar ele porque ele está recente aqui. Quando eu consumo o Instagram do Pedreira, primeiro ponto que me fez reconectar com o Pedreira. Vamos lá. O Pedreira estava sempre fazendo vídeos, caras, incansável. Tinha 2, 3 curtidas no LinkedIn, né? Começo é isso mesmo, desbravando. Ele postava um vídeo no LinkedIn e postava no Insta. Eu tenho ele nos dois. Detalhe, perdi o contato com o Pedreira há muitos anos, que a gente trabalhou junto. E o Pedreira ali. Pessoal, acabei de sair de um cliente. Hoje, aí sempre, né? Pedreira serião. Lá hoje é padrão Racionais, né? Que agora ele tá Racionais. Cabuloso. Aí ele, cara, acabei de sair de um cliente. Hoje é instância, papapá, tá. E falava termos técnicos e ele ia ali traduzindo. Muito do que eu fui aprendendo de LGPD e me reconectando, depois trocando ideia e tal, o Pedreira contando história. Era um storytelling ali do que estava acontecendo no dia a dia, ó, seguindo meu comprometimento do diário, quase que era um diário do LGPD ali, e eu entendi aquela proposta. E aí pessoas que trabalharam com a gente em conjunto iam ali e comentavam. Quando eu ia no Insta, tinha um post do Pedreira de pai, né? Puta, minha garota, tal, a Cris. Daqui a pouco
vi um post do Pedreira de LGPD. Tô falando da minha percepção, tá, gente? Não tô falando que todo mundo tem a mesma visão. Qual que é a imagem que eu tenho do Pedreira hoje? Meu, Pedreira é um cara do LGPD e um pai com uma família da hora, cara. O Pedreira é um cara bacana. Eu consideraria fazer negócio com o Pedreira. Veja, o Pedreira não é uma coisa só. Eu não sei como vocês me veem hoje. Talvez um maluco que quer fazer várias coisas, que cada hora eu posto um negócio. Mas é muito legal, eu queria abrir essa discussão e até provocar vocês hoje, quem tem ou quem não tem coisas na bio, quem fala ou não fala dos negócios, tem pessoas que gostam de ter mais vida pessoal no Instagram. Eu acho que não tem certo ou errado, mas isso que a Márcia trouxe é muito rico para a gente se provocar e falar, pô, porque todo mundo aqui ganha dinheiro se trouxer negócio, né? Então faz sentido, talvez, a gente também contar um pouco do nosso dia a dia no Instagram, para que as pessoas que estão próximas a gente, muitas vezes podia estar comprando da gente, está comprando do concorrente. Às vezes vai jantar na tua casa, cara, não sabe o que você faz exatamente, e está comprando do concorrente, que você nunca falou, né? Fabiana, e é legal... Só... Desculpa, gente. É só legal, só como dar completar uma coisa. O Fabiano falava uma coisa, falou assim, quando você posta, quando eu vou nos eventos, aí eu posto, eu marcava a Inspira, e não marcava, às vezes, onde eu estava indo. E é muito legal, porque traz muita visualização de gente que eu nem conheço quando eu marco o lugar onde eu estou, mesmo não conhecendo, né, sendo a primeira vez. Isso é muito legal também. E aí, só para complementar, Fabiano, eu acho muito legal, às vezes, ter um só, né? Por exemplo, vou transformar o meu Instagram pessoal em profissional. Eu acho que a gente só tem que ter mais um cuidado, porque, vamos dizer assim, eu não posso postar foto, por exemplo, de eu beber. Não acho legal, por exemplo, eu bebendo, ou de biquíni, ou whatever, ou tipo, é só tomar um cuidado. É isso que eu falo pro meu filho. Hoje em dia, né? Ele é profissional já, estágio. Como que você vai tirar foto lá bebendo e vai vender coisa? Tipo, não dá, né? Eu encaro isso como uma jornada, assim, né? E a cada momento dessa jornada eu vou mudando de ideia. Às vezes eu volto para a ideia original, depois eu mudo de novo. Mas como eu fiz essa mudança profissional, que acho que muitos aqui fizeram, se não todos, de sair do mundo CLT para empreender, o primeiro passo para mim foi usar minha rede social para que a minha rede soubesse o que eu faço, que eu sou advogado, lá atrás, 2016, 2017, isso. Então eu comecei a criar conteúdo ali na minha rede para que aquelas pessoas que geram ali uma comunidade soubessem o que eu fazia, né? Aí depois eu comecei a pensar em fortalecer e criar autoridade em um determinado segmento. E aí depois eu mudei de ideia. E a ideia que eu tenho hoje que talvez seja um desafio e aí vai contrapor um pouquinho isso que a gente tem falado aqui, né? E eu também não quero aqui, como bem disse o Fabiano, dizer que está certo ou errado, porque eu mesmo não sei a resposta, né? Mas é aquela questão de tirar a pessoalidade da marca. Eu acho que isso tem um lado ruim, porque, como se disse, as pessoas fazem negócio primeiro com as pessoas em si, né? Mas aí tem um lado bom também, que eu acho que hoje em dia eu penso que faz mais sentido do que o lado ruim, que é a questão do valuation da empresa mesmo, a empresa ser sustentável independente da sua persona, né? Então hoje, por exemplo, meu escritório ele está passando por esse momento, né? Então, em algum momento aí nos próximos meses, essas redes que hoje são pessoais, elas vão mudar. Essa é a minha ideia hoje, né? Porque eu quero que aconteça, por exemplo, o que acontece com a Inspira, com a Abril, com a Recrutalent e por aí vai. Quero que as pessoas façam negócio com o escritório RP Assessoria Jurídica, independente de quem atenda, entendeu? E aí te libera um pouco, né? Porque senão a gente é consumido pelo negócio. E aí a gente consegue ficar na estratégia e no financeiro, que não dá para delegar tudo, né? E no comercial. Então, não sei. Acho que eu compliquei mais do que resolvi as coisas, mas a ideia é essa, eu não sou profissional na área, então deixo para quem estuda isso aí resolver os problemas. A ideia é essa, eu queria gerar essa discussão. Acho que quando a Márcia falou que ia trazer isso, eu falei, cara, polêmico. E isso é o bom. A trio aí, ó, o Robert está aí, a gente tem interação, acabei não falando. Não é o Robert, é a trio, entendeu? Isso é bom, eu acho. O que acontece? No meu caso, eu tinha a rede, era toda particular, aí eu contratei serviços de mídia social, aí a gente fez perfil separado. A página do Facebook eu já tinha tudo pré-montado,
O Instagram eu preferi fazer outro do zero porque eu não queria que as pessoas... Eu gosto de publicar quando eu estou bebendo, mas eu não quero que meus clientes vejam. Eu gosto de publicar quando eu vou numa festa, mas nem todo cliente que vai te ver numa festa vai olhar aquilo e vai achar normal, né? E aí eu resolvi separar. Mas aí depois eu encontrei uma dificuldade que foi o que o Rafael falou. Ele queria que primeiro a rede dele soubesse o que ele faz. E eu quis isso também, mas eu já tinha separado os perfis. Então me deu mais trabalho de ter que toda hora ir no Facebook e mandar o Facebook convidar a minha rede para curtir minha página. Né? No Instagram, que é pior ainda, porque no Instagram você não pode botar link. Tinha até conversado isso com a Fran e com a Isa. E aí eu comecei a fazer stories no meu WhatsApp particular para poder tentar trazer o meu público, o pessoal mais próximo para visualizar a minha empresa, só que isso dá muito trabalho, porque se você pega o Instagram particular e transforma em pessoal, em profissional, automaticamente todo mundo vai ver o que você está fazendo. Né? E nesse caso, não. Você tem que ficar insistindo. Gente, pelo amor de Deus, me dá uma força. Vai lá ver a minha página. Né? Então, tem esses dois lados aí da moeda. Outro ponto Hoje também... eu prefiro manter separado, tá? Porque eu ainda continuo com o pensamento dele. Né? Eu não posso abrir tudo da minha vida para os meus clientes, porque tem diversos perfis diferentes. Tem gente mais conservadora, tem gente mais conservadora. Exatamente. Isso aí. E quando a gente trabalha com uma coisa um pouco mais séria, por exemplo, LGPD, né? Planejamento estratégico, eu acho que o cliente não vai achar muita graça de me ver numa festa ou num bar bebendo, não. Por exemplo, o Pedreira começou a ouvir Racionais, já tô meio assim, falei, será que o cara é um advogado sério? Não sei. Então, mas você sabe que eu parei, né? Eu comecei... Parou? Não, parei de ouvir, não, parei de postar. Mas o que eu ia falar é, essa preocupação que o Robert colocou, eu tive lá atrás, quando eu comecei a atuar nas redes sociais para que a minha rede soubesse o que eu estava fazendo, aí eu comecei a tirar o pé de posicionamentos pessoais em relação a temas controversos. Política, ideologia de gênero, e por aí vai. Porque, né, como a gente aprende na faculdade de Direito, em Direito Tributário, pecúnia non olet, né? Dinheiro não tem cheiro. Então, o dinheiro do cara que vota no Lula é igual ao dinheiro do cara que vota no Bolsonaro, que é igual ao dinheiro do cara que vota no Dória, né? Então, assim, essa preocupação, ela existe para mim hoje, mas ela foi mais presente na minha vida lá atrás, naquele momento que eu queria passar para minha rede o que eu fazia. Mas é isso aí. É uma discussão interessante essa, pessoal. Quem dá mais? Quem dá mais? Eu também sempre tive uma divisão de ideia, né? Ou de aparecer muito e dar a impressão que a empresa, que só tem eu na empresa, né? Que eu faço tudo. Ou de deixar algo só corporativo, mas também não trazer esse lado humano, né? Não trazer a minha cara, se conectar com pessoas. E eu acho que hoje a gente está conseguindo fazer essa mescla bem legal, né? Minhas redes sociais, a Inspira quem faz a gestão. E aí a Fran quer me matar, né? Porque ela me pede os negócios e eu não faço. Eu não gosto, gente. Eu não gosto de fazer stories, não gosto de fazer reels. Pra mim, nossa, eu reluto muito pra fazer. Tanto que a Fran me pediu e até hoje eu não mandei. Mas eu acho que tem que ter um pouquinho dessa mescla e também começar a trazer outras carinhas, né, para aparecer, né? Para não dar a impressão de que é só você no negócio e mostrar para o mercado que a empresa é grande, é estruturada, né? Mas o meu dilema sempre foi esse. Ou aparece e dá a impressão de empresa pequena, ou não aparece e fica algo muito, né, sem uma questão mais humana. Semana passada aconteceu um negócio trazer mais carinha, né? Perdão, pode falar, Rafa. A semana passada aconteceu um negócio engraçado comigo. A gente até tava rindo aí em Limeira, eu e o Fabiano, esses dias que eu fui aí, porque quando eu falo do escritório, eu sempre falo a gente faz, escritório sou eu, né? Não tem outra pessoa. Aí, por enquanto, né? Talvez daqui semana que vem já não seja essa uma verdade absoluta, mas enfim. Aí eu fui num pretenso cliente que eu coloquei uma proposta aqui em Campinas, que a gente Campinas conhece, o Hospital Boldrini, que trata de câncer, né? Eu fiquei até emocionado de poder propostar lá, porque é um trabalho, porra, legal pra caramba.
Aí eu conversando com a superintendente lá, daqui a pouco ela falou, eu liguei para vocês. Acho que tá fazendo uns 3 meses, mais ou menos, mas eu não me lembro com quem que eu falei. Eu falei, eu também não me lembro, assim, mas eu vou ver internamente. Boa, é isso aí, é isso aí. Engraçado. Tem que manter essa parada. Cara, a Cris Junqueira, fundadora do Nubank, ela conta que os primeiros suportes ela dava no banheiro, fazendo xixi, cocô. Cara, e é animal você vê o Nubank hoje. Cara, é isso, é isso. E é nós, né? Então, Nós. cara, é sempre nós, né? Ele sempre responde e-mail falando nós, né, Rafael? Nós, podemos, tudo na terceira aí. pessoa plural. Isso aí. A gente fez uma reunião, eu falo com a Fabiana, eu falo, chama ele de chefe, fiz uma reunião com o chefe, lá na festa, e a gente falando da empresa, tudo. E aí o Fabiano falou quantas pessoas tinham, né? A gente tem cerca de 20 pessoas. E eles entenderam que 20 pessoas era só para o BPO, e foi. Não, vocês têm 20 pessoas só para o BPO, é isso mesmo, tipo, X. Não foi o cliente que falou, não fui eu. E aí, a hora que você lança a mentira, você vai tentando caçar como é que você consegue transformar aquilo em verdade, né? Então, se alguém pergunta isso, eu já falo, Então, a Inspira, ela presta esse serviço, ela tem quantos? Porque se eu precisar, o contrato é Inspira, pô. doutor, há controvérsias. Eu não minto. Não, O cliente quis captar isso. Exatamente. Eu tô ali, eu tô me comunicando, né? E ó, tem uma parada que fala, né? Na época que eu vendia segurança lá, foi até onde a gente trabalhou. Existe segurança patrimonial, né? Câmera, você põe cerca elétrica. E existe o quê? Sensação de segurança. Então, o que todo especialista em segurança pública fala no Brasil é o quê? Cara, não existe segurança. Existe só a sensação. Por quê? Se alguém quiser entrar no imóvel, ele vai entrar. O Guto até trouxe isso no Talks dele. Acho que eu comentei isso. Ele vai entrar, cara. E aí ele fez uma analogia bem engraçada, né? Se uma pessoa quiser entrar com uma faca na sua casa e tiver o portão fechado, teoricamente sua casa é segura. Agora, se o exército quiser entrar na tua casa, cara, pode ter uma muralha ali na frente, ele vai, né? Então tudo isso é muito relativo. E a mesma coisa para a empresa. Hoje, aí agora vou botar em xeque a Inspira, né? Porque tudo isso faz parte de uma estratégia desde o início. Hoje, quando vocês comentam com alguém que vocês fazem parte da Inspira Capital, as pessoas dão que feedback? Elas acham que tamanho que nós somos? Grande. O que é grande? Ah, não sei, eu deixo elas pensar que é grande, tipo, Internacional. Acham isso? internacional, exatamente. Internacional. Então, mentira não é. Se a gente for ver, a gente Não. tem realmente cliente lá fora. Mas daí eu preciso ficar, né, doutor, preciso gerar provas contra mim mesmo, eu preciso falar que é só um cliente. Não. O cara pensa que, pô, tem cliente pra caramba, é um, né, mas é um. É igual... Eu acho... Pode falar. Pode falar. Fala aí, Fabiano, fala aí. Não, eu só ia comentar dizendo assim, essa estratégia, acho que a gente traz muito isso do mundo corporativo, que é o quê? A gente precisa... o outro lado sempre quer comprar algo foda. Essa é a verdade. E a gente é muito idôneo para, na hora do vamos ver, a gente não tá vendendo algo que a gente não pode entregar. Seria sacanagem se a gente estivesse vendendo algo que a gente não pode entregar. Então eu não vejo o problema do Pedreira falar nós e ser ele o cara que atendeu, ele que mandou a proposta, porque ele vai honrar o que ele vendeu. Uhum. A mesma coisa a gente, quando o cara pensa, nossa, vocês são internacionais. Se amanhã o cara me trouxer um lead em Nova York, eu tenho alguém para mandar lá, cara, em horas. Eu não sou maluco, eu não boto no meu site o que eu sei que pode vir uma demanda amanhã. É foda, mas eu vou entregar. Quando eu falo que a gente ainda não faz desenvolvimento de app, mas logo nós faremos, é porque o Gu está numa transição. Primeiro a gente está desenvolvendo para nós, amanhã a gente pode se tornar uma empresa de tecnologia. Uhum. Tem um começo, hoje a gente tem um cara. Amanhã a gente vai ter 2, daqui a pouco a gente vai ter uma solução de prateleira, daqui a pouco a gente pode ser uma software house pequena, num determinado departamento, por que não? Então, é muito legal falar disso com vocês, porque assim, eu queria que outras pessoas comentassem. Mais alguém já ouviu de algum cliente ou de algum amigo falar, meu, vi que você entrou naquela empresa lá, os caras são A ou B. Vocês já ouviram alguma coisa diferente? A gente tem que morrer de inveja, mano. A gente tem que é bem melhor que a Inspira. Tipo, Só um nossa, minutinho, Great eu vou pedir Place to licença que eu Work. preciso sair, viu, pessoal? Agora, tinha comentado antes de você entrar, Fabiano. Tranquilo. Valeu pelo papo aí, Valeu, galera. Valeu. É só aquele selinho lá do Great Place to Work que o pessoal já fala, mano, mas é multinacional a Inspira? E eu nem respondo, deixo no vácuo. Legal, legal.
E a Rentuck é... Quantos milhões ela fatura? O grupo, por ano, deve estar uns 300 milhões. É, só isso. Eu tô falando isso não é para massagear nosso ego, é para fazer o link com o que a Márcia trouxe, né? Como que a gente potencializa isso no Insta, então? Que foi o que ela trouxe, né? Assim, por último aí, que acabou fixando mais. Né? Como é que a gente... Já que eu tava falando isso com a Karine hoje, né? Tá vendo? Será que o pessoal tá botando uma fé que ganha mesmo 10%? Né? Principalmente o pessoal que ainda não ganha, porque ainda não trouxe algum negócio. Eu vou botar logo o Robert para falar, que é o cara que hoje mais está ganhando comissão. Robert, a Inspira paga mesmo 10%? É real esse negócio? Eu também. Eu sou filhotinho de Jeff, mas eu ganho também. Ih, Pedreira voltou. Saudades? Ué, Ué, entrei no meu errado, peraí. Tchau, agora eu vou. Saudades. Fala aí, Robert. eu ia brincar, eu ia sacanear o Felipe agora. Eu ia falar que ele me tomou a minha comissão, mas é mentira, tá? Foi um alinhamento só de processo. Mas paga sim, tá, gente? Legal. Então, se a Inspira paga, Robert, em algum momento, seja no pessoal ou no profissional, você deixou claro que a sua opção é o quê? Cara, a minha opção é usar o da empresa para isso. No caso do Robert, ele tem uma estratégia muito bem definida e está dando muito certo. Ele é conhecido como Robert da Trium e ele usa como uma estratégia de indicar. Né? Então ele está sempre ali, as pessoas já conhecem ele como Trium. Por exemplo, o Fê, a Fran, o Gu, a Isa, o Gé, a Bárbara, eu. Faz muito sentido a gente ter algo que menciona a Inspira. A maioria de vocês tem algo que menciona a Inspira logo na bio, né? O Gé tem uma coisa muito legal, ele colocou assim, fazendo a diferença, né? Isso desperta curiosidade, né? O Gé postou uma coisa legal, já tá jogando board game. Ele tem um monte de amigo que gosta de board game. Na hora que ele acessa, ele fala, meu, deixa eu ver onde o Gé tá trabalhando, sempre tem um curioso. Aí ele clica lá e fala, porra, Gé, você tá trabalhando na Inspira, meu, que empresa é essa? Parece ser legal. Nesse momento, o Gé tá vendendo Inspira, mas vendendo o Gé que joga board game. Né? Então, é muito tênue essa linha. Eu entendo o Robert, como eu entendo o Pedreira, como eu entendo a Karine. Eu tomei uma decisão de juntar a PT, né, a porra toda, porque, cara, eu não estava dando conta. E hoje está muito fácil a gente stalkear todo mundo, né? O cara que eu fui entrevistar esses dias, eu entrei no Insta dele, eu entrei no GitHub do cara, eu entrei no LinkedIn. Quando eu fui entrevistar, já não tinha muita novidade. Já sabia que ele gostava de baixo, já sabia que ele tinha um Por isso que ele alargador. sumiu, se Na hora assustou. na hora da entrevista, ele estava com um fone grandão. Será que foi isso? Meu Deus. Certeza. Fudeu, gente. Não foi, não foi. Foi super de boa a conversa, foi legal. Ele tava com um fonezão grandão, provavelmente ele queria tapar o alargador. Mas o alargador é super estiloso, legal pra caramba. Mas talvez outras empresas tenham preconceito, a gente de boa. Eu só elogiei, né, ele. Mas moral da história. Robert, outro exemplo. Estou usando o exemplo do Jé. O Robert pegou, eu adicionei ele como um trio, assim que a gente se conheceu, o Jé falou bem do Robert, falou, meu, o Robert faz um bom trabalho na Freelog e tal, pode ser um parceiro. Assim que eu vi, porque o próprio Instagram te recomenda, cara. Aí eu vi dando sopa ali o perfil pessoal do Robert. Eu fui lá e seguir. Ou seja, as pessoas querem ter um link pessoal para saber com quem a gente está lidando. A coisa está muito tênue. E ao mesmo tempo eu entendo o que o Robert está dizendo, né? E aí vem um lado, a gente não consegue. Tem um lado positivo barra negativo. Hoje, se amanhã ou depois eu postar algo polêmico, que algum cliente não goste, aí você já tem uma separação natural das coisas, né? Então vamos supor que eu tô, sei lá, você é uma pessoa extremamente correta que você nunca aceita a bola. Eu, por exemplo, nem trabalho em nada de governo. Você concorda que naturalmente eu vou afastar os caras que querem... Oi? Bola é propina, né? Esquema. Você concorda que eu vou afastar naturalmente? Se toda hora eu falar na minha rede social, olha, corrupção, bola tal, a mesma coisa outras coisas. Mas enfim, eu só quis dar um exemplo, principalmente do Gé, para dizer para vocês o seguinte: a galera que está numa coisa só é muito mais fácil de usar as redes sociais. O Gu, por exemplo, vai estar lá na ETEC, ele está falando mal do professor que está ensinando programação no caderno. Aí ele pega e fala, aí vamos supor que ele vai lá para o ambiente de trabalho dele e faz o mesmo story. Fala, galera,
Quer aprender programação? É assim, ó. Aqui ó, na minha empresa, ó, eu trabalho aqui, é no digital, tal. Ele pode fazer uma brincadeira, através do humor, ele tá vendendo Inspira, né? Então são só insights aí que eu trouxe do que a Márcia colocou e sempre respeitando. Você vê, aqui eu não estou exigindo que ninguém faça nada, a rede social é particular. Mas são insights porque no final do dia a gente vai ganhar dinheiro se a gente trouxer negócio. Então pode ser um bom caminho, né? Existem outros caminhos. Enfim, falei pra caramba. O Jé quer falar, tô sentindo que ele quer falar. Não quero falar nada. Tá com frio? Tá com frio. Parei de usar o Instagram faz bastante, não tô usando mais direito, assim, acho que tá consumindo muito meu tempo e eu parei de usar. Tanto que você me manda algumas coisas, eu vou ver, já expirou já as coisas, não tô usando mais tanto, mas concordo, pode ser revertido sim. E hoje eu ouvi um negócio de um cliente que eu achei bem bacana, hoje na semana, anteontem, que ele falou pra mim assim, eu falei, ô, seu Ricardo, nem sou vendedor. Aí ele falou, ô Gerson, mas você é o cara que mais vende, sabia? Que você fala de forma técnica tão bem. Puta, eu falei, meu, você acredita que já me falaram isso? O senhor é o segundo. E aí nessa semana eu fechei duas demandas novas aí, o Márcio, pra nós. Aê, Márcia! Eu achei muito interessante isso, porque a gente sempre fala, quando o Fabiano fala, às vezes a gente ouve, mas não ouve completo. Vamos falar assim, né? O Santos de casa, né? Vamos falar assim. Né? Sejamos verdadeiros. Às vezes você fala, meu, caramba, se eu tivesse feito aquilo que o Fabiano falou, ia dar certo. Aí o cliente me falou, eu falei, caramba, mano, da hora, né, ter ouvido isso, porque eu só tinha ouvido isso de você. Ninguém mais tinha me falado isso. Aí eu falei, caramba, meu, que legal. Aí ele falou, né, eu prefiro muito mais do que um vendedor de verdade que vai ficar querendo puxar assunto, aí querer saber se tá chovendo, se não sei o quê. Ele não gosta. Ele é um perfil. Aí o que eu venho a comentar de tudo isso é que cada um tem um perfil. Vai ter gente que vai se expor no Instagram, às vezes por necessidade, porque precisa vender, né? No momento que eu precisava muito, aí até é um ponto errado, né? Não que agora não esteja mais, mas tá numa zona de conforto pessoal, que tá errado, mas eu poderia vender muito mais, não para mim, para a empresa. Então aí é um desafio para mim também, né? Porque eu sei que eu sou capaz de realizar isso. Só que agora eu tenho que pensar maior, né? Pensar no todo, que aí vai aquele post lá do todo, né? Em vez de pensar em mim. Aí já vai um puxãozão de orelha aí, porque todos nós somos capazes. Só que às vezes a gente não, né, fala, pô, de novo, tem que compartilhar aquilo lá. Cara, é isso. O negócio é isso, né? Igual eu comentei lá na reunião do Abril, se a gente não tiver toda vez se mostrando ali e tentando, a gente nunca vai fechar o negócio, né? Eu só fechei uma demanda porque o cliente pediu para eu explicar um dash que eu já tinha feito para ele e ele pediu para mim quanto que eu cobraria para explicar. Aí eu falei, nada, tá louco? Né? O que eu vou cobrar? Aí disso ela falou, meu, 0,800 na faixa. Eu falei, uma hora. Aí para mim era super tranquilo, para ele foi maravilhoso, um negócio incrível. E aí a gente saiu disso, ele falando, ó, eu quero retomar, a gente fechar mensal de novo. Eu falei, caramba, meu, que legal. E aí, de novo, lá o chefe do Renan chamou a gente pra ir lá na sexta. Lá. Eu falei, mas esse cara é meio louco, né? Não dá pra. Cilada, Bino. Mas eu fiz um negócio pra ele também nessa semana aí de graça, e eu acho que foi isso, né? O cara falou, mano, paga pelo menos 2 milhão lá pra eles. Coisa bem requinha, né? Não, vai lá, vai lá. Pega pelo menos uns pallets para fazer uns móveis depois. Pega alguma coisa. Olha só, mano, o cara vai fazer lá do fundo do escritório um estúdio. Mas é válido e a gente tem que fazer, gente. O Instagram a gente tem que usar assim para descontrair, mas pô, dá pra gente virar dinheiro de graça, né? Vamos falar assim, por que não, né? E eu posto também, às vezes, quando eu tô chapadinho, geralmente quando eu posto é quando eu tô chapadinho, e os clientes comentam. E eu acho isso que, tipo, eu não
falo assim, eu não sou Olha a cara depravado, do né? Robert, olha a cara do... Aí eu falo, meu Deus do céu. Mas até hoje, a pior coisa foi o bumbum. De resto, tá interno, né? Tá interno. De resto, tá tranquilo. Ô, Karine, fica tranquila que o Jeff fica bêbado, ele não liga pra isso, ele liga pra mim. Eu tô em casa do nada, Tô segura. o Jeff me liga de chamada de vídeo, cara. Nunca ninguém liga de chamada de vídeo. Muito Gugu engraçado. ainda do Deus. lado, com o Gugu do lado ainda. Tô aqui no, igual o papagaio aqui, né? É. Ó, mas a gente tá falando muito de Instagram, gente, mas quem é mais tímido, cara, quantos clientes a gente já fechou por causa de LinkedIn? O próprio Robert, quando começou com a gente, falou, gente, eu tava vendo vocês no LinkedIn e tal, ou seja, é botar na vitrine, cara. Você vai vender as meninas aí, né? Quanto mais arrumada a vitrine, quando mais... Se o negócio não tá na vitrine, você vai comprar? Você vai chegar dentro da loja e falar, viu? Me dá aquilo lá que tá guardado, que você nem pôs na vitrine? Não. É a coisa mais antiga do mundo sobre o mundo de vendas, né? Você precisa estar na vitrine. E isso vale para as relações pessoais. Por que no Instagram a galera fica postando só foto bonita? Tem uma galera que é meio blogueira, posta foto nas fachadas, tá toda, né? Aí, o meu Blogueira. desafio. Por quê? Tá na vitrine. Meu desafio positivo lá, o desafio positivo, é fazer meu vídeo entrar no Instagram da Inspira, que eu gravei lá. Desafio positivo. Não sei se é pra Fran ou pro Fabiano. E desafiar vocês também, né? A fazer pelo menos, de alguma coisa. Eu gravei o vídeo lá e não postaram em lugar nenhum. Você falou que tava tal, mas posta esse mesmo. Vamos pra cima. Vamos ver. Ah, verdade. Fabiano, começou hoje, hein? Começou hoje? O crime. Já tá valendo? Depois você explica aí pra galera. Tá. Crime? É. Que isso, Explica, gente? explica aí, Karine. Ficou estranho esse negócio. Explica. O Jé já O tá Fabiano tem uma ideia de fazer um ritual igual tem nos Estados Unidos, né? Que é um dia livre para cometer crimes. E daí a gente quer trazer isso interno para ser um momento de, ó, eu te pedi isso, você não fez, tá atrasado quantos dias? Então, para desabar mesmo. Ah, então pode deixar comigo. Eu falei pro Fabiano, é melhor não, porque a gente tem o Jé no time. Esse daí, se eu sou bom em alguma coisa, apontar dedo na cara do Zé. Brincadeira, mas fica aí o desafio positivo. Não, top. Ô, Jé, marca de novo eu e a Fran onde você postou lá. Acho que foi. Ah, foi no desafio positivo, né? Não, já sei. Vou não. Não, já sei onde tá. Beleza. Gente, top. Márcia, mais alguma coisa? Gostei muito do tema, viu? Muito legal. É isso aí, gente. Gente, só pra falar, quero falar uma coisa aqui. É engraçado, teve um dia que eu tava conversando com meu amigo, né? E eu tava falando da Inspira. E a reação dele, quando eu falei que tinha gente que trabalhava até do Chipre, foi impagável. Ai, meu. Essa parte eu preciso atualizar, pá. Mas aí eu tava conversando com ele, aí ele me olhou assim com uma cara e falou, caramba, né? Eu falei, pois é, meu. A Inspira tá em todo lugar. Mas é incrível, né? Aí da próxima você fala que é 100 euros. Fala, Chipre é um município do Pará. É, quem nasceu Vai saber. no Chipre, no Pará, é o quê? Chiprudo. Valeu, galera. Top. Gente, Tamo junto. show, tamo junto. E é isso aí. Muito legal. Obrigado, Márcio. Valeu, gente. Obrigada, valeu. gente. Parabéns, Má. Até a mais. próxima. Show, até a gente. próxima. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau. Obrigado. Valeu. Tchau, tchau. Ah, ô Felipe, quer ficar aí já? Pra gente já matar Pode ser. o negócio? Tá. Aí. É segredinho. Eu apertei no vermelho e. Falou, quero ouvir. Ó, Só Bárbara deixa tá eu aí. comentar o e-mail lá. Deixa eu comentar o e-mail. Calma aí. Aí a recomendação é tipo pegar dos 980, pegar 10% e jogar como comissão e o restante como mão de obra, né? Seria o ideal. Sempre quando eu passar, tipo, vou passar o da lógica agora. Tá Vai ser gravando ainda, também. gente.
Ah, vamos parar. Gravação. Peraí. Parar a gravação.